Olá pessoal, vou falar para vocês um pouco a diferença de arquitetura de processadores. O que é quando nós falamos de arquitetura de processadores 32 bits e 64 bits? Fica aquela incógnita, qual que é o uso? Tudo isso aí a gente tem que pensar, vamos estudar um pouco antes como que é. Como que funciona o 32 bits? Então, um byte é um pacotinho, então bits um byte é o conjunto de 8 bits, então 8, 16, 32 bits. Então são a quantidade de informações que serão processadas naquele momento pelo processador. Já o 64 é o dobro da capacidade de processamento. Geralmente o 64 bits será em processadores que tenham dois núcleos, dois core. O processador que tenha um core só, um núcleo só, ele é o 32 bits, tá? Um outro ponto muito importante não devemos esquecer é a quantidade de memória RAM. 32 bits ele vai conseguir enxergar até por volta de 3,48, 3 GB de memória RAM. Já o 64 bits ele consegue enxergar além disso. Então o que acontece? Se você tiver um computador com 4 GB de memória RAM, ele não vai ser reconhecido os 4 GB na arquitetura de 32 bits, só no 64, por causa da arquitetura. Então, é uma maneira que todas as empresas estão tentando tirar isso do mercado 32 bits, deixar mais para computadores antigos e deixar os 64 bits para novos. Por exemplo, você tem um computador um i5, um i7, que é da Intel, ou um Atom, enfim, você tem que sempre analisar a arquitetura que ele está usando, se é 32 ou 64, e instalar o software disso também, porque não adianta só ter o hardware, precisa ter o software também que consiga gerenciar. Um exemplo, imagina que eu tenho uma Ferrari e eu posso andar só até 100 km por hora. Fica uma coisa inviável, né? Você quer ter uma Ferrari, você quer andar com toda a velocidade que é permitida ali que você consiga. Então, é a mesma coisa, você tem vamos supor, um processador 64 bits, então você vai usar 64 bytes por segundo ali, processando, já ao contrário do 32. Opa, então se eu instalar um sistema operacional que seja de 32 em um processador 64, funciona? Sim, vai funcionar. Só que vai funcionar metade da capacidade do processador, você está perdendo a outra metade. Então você está comprando uma coisa e não está utilizando 100% da capacidade. Então, lembrar sempre disso. A arquitetura que o processador utilizar é a mesma que você tem que usar o sistema operacional. Os dois trabalham juntos, nunca um vai trabalhar independente do outro. É exatamente os dois juntos, ok?